Olá, sou o professor Afonso e estarei ministrando esta aula de ensino religioso pelo sistema de ensino Uniavan. É muito importante nós termos muito claro o papel da religião, mas especialmente o papel dos líderes religiosos, por causa que estes sujeitos, esses indivíduos, eles são líderes que vão conduzir uma comunidade ou uma congregação no aspecto religioso. A religião, pela nossa Constituição de 88, e desde a primeira Constituição da República de 1894, os líderes políticos sempre tiveram uma preocupação muito clara de deixar separado a questão religiosa da questão do Estado. E esses líderes religiosos, em alguns momentos, em algumas situações, encontram oportunidade ou encontram também obstáculo de separar essas duas instituições, por causa que a instituição pública, a instituição política, ela tem um propósito, ela tem um fim. E a questão religiosa, ela tem um outro objetivo, uma outra proposta. E essa proposta, ela é muito clara no que se trata da religiosidade. E quando você fala em religiosidade, com todos aqueles instrumentos, com todo aquele conhecimento que se tem sobre as religiões, independente da que for, sempre vai estar a busca do homem pelo divino, a busca do homem pelo seu Deus, independente da crença. E quando você fala isso, hoje, na vida, na idade moderna, na idade contemporânea, nós temos muito claro que são duas situações muito diferentes. A situação religiosa e a situação dos serviços públicos, ou do aspecto político público, na esfera de uma república, de uma res pública, como diriam os romanos, que é alguma coisa pública, coisa do povo. E a religião, ela é uma relação, uma instituição, é uma coisa de Deus. E isso ele não mistura. Pode ser que na história antiga isso estivesse junto, mas hoje não cabe mais essa união de coisa pública, de república, com instituições religiosas, sejam elas quais forem. E os líderes religiosos, eles têm essa observância, têm que observar esses aspectos, mas mais do que essas lideranças, a própria comunidade, a própria assembleia, o próprio indivíduo, ele tem que ter isso muito separado, muito claro do que é a coisa pública, a coisa da sociedade, a coisa do mundo, do que é a religião, o papel da religião como o que liga o divino, o que liga ao Ser Supremo, e os caminhos e os instrumentos que a religião tem, que os órgãos públicos não têm, não podem ter, não devem ter, porque não são dele, não pertencem a ele. É previsto, é constitucional, se ter um crucifixo nas repartições públicas. Não há problema nenhum por um aspecto histórico e um aspecto cultural da nossa sociedade. Então, nós não podemos misturar as coisas públicas com as coisas do divino, com as coisas da religião. Esses elementos eles têm que estar muito bem claros, muito bem entendidos, porque nós sabemos, nós entendemos, mas não praticamos. Nós não praticamos as coisas públicas, nós não praticamos as coisas do divino, as coisas religiosas. Então, essa função da religiosidade dentro das coisas públicas não compete ao Estado, não compete à igreja que for, porque são elementos que não se compõem na idade contemporânea. Formou, compôs, justificou na idade antiga, organizou, formou, civilizou a Mesopotâmia, desenvolveu, promoveu, firmou na história o Egito, na nossa história ocidental, o Egito. Mas não cabe mais na nossa sociedade contemporânea esses elementos de casas distintas dentro de um caldeirão de mistura
nesta sociedade que busca uma harmonia, que busca uma identidade. E essa identidade, ou a identidade humana, não se forma dessa maneira sobre o que tudo nós construímos nos últimos 2 ou 4 mil anos. Um abraço, até a próxima.